Olá, tudo bem com você? Para você que está aí do outro lado e não me conhece, eu sou a Leila Bueno, eu sou arquiteta cenógrafa, diretora comercial do Grupo Bueno e principalmente curadora de conteúdo na Arxi Educação e Arquitetura Cenográfica. E eu sou Ricardo Bueno, mais conhecido como Bueno, e sou o arquiteto responsável de toda a equipe de criação da Bueno Arquitetura Cenográfica. E aqui também sou um dos curadores na Arxi. Ô, gente, e o nosso papel aqui é justamente isso, compartilhar com você o nosso conhecimento de mais de 30 anos nessa área tão maravilhosa da arquitetura cenográfica que a gente traz lá da Bueno Arquitetura Cenográfica. E mais uma vez, pedir para quem não tiver inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixa aqui o seu like, acione as notificações, acompanhe a gente, esse conteúdo para a gente é valioso, mas ele também precisa chegar para muito mais pessoas. Então ajuda a gente, manda ele chegar para seus amigos, faz ele ser multiplicado. Gente, compartilhe aqui, mas se possível também deixa o seu comentário, tá bom? Vamos lá? Bom, o que a gente vai fazer aqui é a gente falar um pouquinho do que é a logística para eventos de longa distância. Bom, e quando a gente fala de fazer um projeto de arquitetura cenográfica de longa distância, a gente precisa tomar cuidado com pontos extremamente importantes e a gente listou alguns pontos aqui para compartilhar com vocês e a gente vai discorrer um pouco com a nossa experiência, como que a gente lida com essa situação, como a gente enfrenta alguns percalços, mas essencialmente como a gente se prepara para poder fazer uma entrega eficiente e com bons resultados. É isso aí, Bu. Primeira coisa que a gente listou aqui e a gente vai contar um pouco para vocês é sobre a visita técnica. Como que ela acontece, Bu? Bom, normalmente, né, a gente indo até o local, a gente vai fazer todo o reconhecimento de área, conhecer as pessoas, né, verificar o entorno, enfim. Eu acho que esse desdobramento que é a parte mais interessante, né, porque são tantos detalhes e inclusive assim, uma boa visita técnica começa com um bom checklist para uma visita técnica também, né? Você precisa, assim, ter conhecimento, ter um seu checklist, né? Nós temos checklist também que a gente disponibiliza, né, nas nossas páginas certinho, mas isso é essencial, porque são tantas perguntinhas, são tantos detalhezinhos que você realmente precisa prestar muita atenção, né? E a gente tem dois sistemas, às vezes, de fazer visita técnica. Claro, agora a gente está falando do projeto de longa distância, mas nem sempre, quando entra essa demanda, a gente consegue estar no local naquele momento. E aí a gente fala que a gente faz uma visita técnica virtual. Então existe também a virtual, porque você vai pelo menos saber qual é o local, entender a distância, ver a quilometragem, ver o entorno, entender capacidade do local. Então, inicialmente, dá para você fazer aquela pesquisa aqui pela internet e entender como é o local, principalmente quando a gente não conhece onde a gente está indo, né, Bu? Eu acho que essa pesquisa macro, vamos falar assim, né, é uma macro. Essa aí você
hoje você tem muitas ferramentas que é possível, né? Exatamente. Até mesmo entrar dentro do local, fazer uma visita virtual. Todos os espaços hoje praticamente disponibiliza isso, né? Uma visita virtual. Mas nada como a presencial, né? E aí, principalmente quando a gente vê que está em vias de fato, de fechar de fato o projeto, a gente vai para o local para poder aí sim confirmar medidas, confirmar todas as dimensões do espaço, confirmar acessos, que nem o Bueno falou, essa visão macro diz respeito inclusive ao entorno, porque a gente também faz na visita técnica o reconhecimento de áreas de alimentação, de hospedagem, de acesso da equipe, quais as condições de trabalho noturno, se for o caso. Então a gente tem essa visão macro do entorno e depois a visão de fato dado um zoom, que é o espaço. A gente faz medição de elevadores, a gente faz medição de escadas, todos os acessos para carga e descarga, o acesso de caminhões, como que ele entra, quais as dimensões do caminhão e por aí vai, para a gente saber qual é a importância de você trazer todas as informações, principalmente quando é um lugar caro, que você paga uma passagem aérea cara, você não pode ter esse privilégio de errar absolutamente nenhuma informação ou deixar de observar nenhuma informação, certo, Bu? Sim. Eu acho que de visita técnica, de um modo geral, é isso. Então, pontos de atenção, carga e descarga, acessos, principalmente para você poder dimensionar o caminhão quando você voltar. Perfeito? Aí, gente, uma outra coisa que a gente entende que é de extrema importância é você desenvolver uma rede de apoio local. O que significa isso, Bu? Explica para o pessoal. Bom, esse aí, a partir do momento que você começa a desenhar o projeto, né, elaborar o projeto, obviamente que você precisa contar com alguns tipos de pensamentos, né? O que você poderia, vamos supor, levar e o que você poderia contratar no local. Seja material ou pode seja ser serviço, materiais, né, serviços, exatamente, né? Que condiz com o tipo de pensamento e com o tipo da arquitetura que está sendo construída, né? No nosso caso, assim, a gente tem alguns exemplos, né, que hoje você encontra em quase todos os estados, vamos falar assim, quase, né, todas as cidades, né, do nosso Brasil afora, que são as estruturas de box. Estou dando um exemplo bem simples, Porque né? é algo que a gente usa muito, para quem acompanha a gente um pouco sabe que está sempre presente no nosso projeto, né, amor? Isso, exatamente. Então, esse aí é um ponto grande de equilíbrio, porque nós temos uma quantidade significativa para atender nossos projetos e também a gente pode pegar no local, porque além da gente pegar, vamos supor, o material no local, a gente pode também pegar junto a equipe de mão de obra para estar trabalhando nesse mesmo projeto, que são coisas assim que se diz quase que um commodity, vai assim a estrutura, né? A forma de montar que ela se monta como se fosse um Lego, vamos dizer assim. Então a gente consegue, tipo, administrar. Não que a gente vai contar sempre com a equipe do local, é só um apoio, né? Para agregar a nossa equipe. Mas a gente vai levar a nossa equipe de profissionais também, né? É uma forma de ampliar a nossa e muitas vezes, como o Bueno falou, de subsidiar um pouco também a prestação de serviço a favor da própria estrutura. É que isso aí vai estar relacionado, eu acho que vai entrar em outros temas aqui certinho, mas normalmente quando a gente faz esse pensamento seria um pensamento versus a logística versus as despesas. É isso mesmo. Porque nesse momento que a gente está pensando em pegar local e a equipe local, significa, será que a gente vai transportar X caminhões numa distância? Né? Tem que fazer uma conta. Será que daí só a equipe nossa comporta fazer aquela montagem? Ou será que seria melhor a gente economizar, não economizar,
Mas às vezes também é economizar, economizar né, sim, mas transferir às também vezes é para a equipe local para fazer esse atendimento nosso. Então são contas, na verdade, por trás dessa logística inteira, né, que são feitas, né? Mas tem uma relação legal, vou fazer uma analogia aqui com o que o Bueno falou. Muitas vezes a decisão, ela está a favor do projeto. Dependendo da criação, e eu vou dar um exemplo do que aconteceu recentemente. Como dentro do projeto a gente usar espelhos, que era um efeito especial que você precisava dar e você queria e é levar. específico, né? E é muito específico. É específico. O espelho tem um peso, os nossos espelhos que a gente tem como acervo, ele tem um peso. E muitas vezes o dimensionamento de uma carga, ela não está só no tamanho, na cubagem, mas ela também está no peso dessa carga, que é o que determina, às vezes, um caminhão ele pode ir 50% vazio, porque a carga chegou no limite dela. Como o espelho é muito pesado, às vezes a gente faz também essa compensação. Vamos levar o espelho, deixa para pegar a estrutura lá no local, para a gente não precisar ter 2 caminhões viajando a longa distância, que pode dar um problema para a gente. Nem é problema, a gente pode ter um efeito contrário da questão econômica e viabilidade financeira para o nosso cliente. Exatamente. Então, é uma inteligência projetual também você pensar no dimensionamento da carga e no peso da carga. Certo? Que eu acho que já era o item que a gente ia falar, que tem muito a ver com dimensionamento da carga, que eu queria trazer um exemplo, acho que esse exemplo do espelho ilustrou super bem. Ou, às vezes, a gente também faz uma compensação. Para quem conhece um pouco o nosso trabalho, sabe que a gente usa muito tecido. Então, às vezes, a gente aumenta a quantidade de tecido, não é isso, Bruno? Na intervenção. Na intervenção a gente aumenta, né, a ocupação e a quantidade do tecido certinho, daí a gente leva, vamos supor, as coisas que são específicas, né, que realmente fazem a diferença no projeto. O tecido e o espelho, nesse caso, e a gente deixa para pegar a estrutura lá no local. Então, é esse tipo de pensamento que tem que ser feito, né? E a gente está falando da estrutura e do tecido porque é algo específico, mas quando a gente fala do ecossistema da arquitetura cenográfica, claro que a gente tem que privilegiar todos os tipos de materiais. E quando a gente fala de metalon, quando a gente fala de marcenaria, tantos outros materiais, tudo que a gente fala em relação a pegar no local, hoje a grande maioria dos estados está preparada para isso, né, Boa? Exato, a gente consegue profissionais, prestação de serviço de todos os tipos de materiais que esse ecossistema utiliza. Então, a gente está trazendo exemplo da nossa realidade, mas lembrando que existem outros tipos de materiais também e que vale a pena fazer essa compensação. E aí, a gente falou de um checklist antes da visita técnica, mas a gente evidencia o checklist da carga. Isso, gente, para nós é uma ferramenta essencial no nosso processo de trabalho, que é fazer um checklist que passe por todos os processos dentro da empresa, por todas as etapas de pré-produção, para poder ser carregado esse checklist, para poder ser alimentado esse checklist, para a hora que o pessoal da nossa expedição for fazer a carga, ele tenha onde se basear do que ele vai carregar. Então, o checklist hoje nosso, ele transita por todas as nossas áreas. Foi assim que a gente organizou o nosso, né, Rê? Sim, é super essencial, porque em uma montagem dessa, que normalmente, assim, dentro da nossa atividade, mesmo que você tenha alguns meses, né, de pensamento, né, projetual, mas a montagem, ela sempre tem um tempo, vamos falar, sempre a gente eleva o grau do projeto ao máximo.
né? Isso significa De o quê? complexidade? De complexidade, porque a gente precisa encantar, a gente precisa fazer algo diferente. Eu acho que isso não é em fator de concorrência, mas é um desafio, né? Para que a gente possa encantar o máximo possível. Então, o projeto, a gente vai sempre trabalhar no máximo o projeto, para encantar da melhor forma. E isso requer, porque ele fica distribuído em um tempo, né? Então eu acho que esse envolvimento, né, desse tempo versus o projeto, eu acho que daí é o que vai carregando vai e carregando vai subsidiando esse checklist. Exatamente. Então, caso você chega lá, não tem tempo, né, de às vezes esquecer um simples detalhe, né, uma peça que é muito específica, mesmo que seja uma peça pequena, esquecer no meio da montagem, porque vai fazer uma diferença grande, né? Ainda mais que normalmente esse tipo de projeto a gente monta em série, né? São sempre muitos, um item, mas replicado de várias, né, em uma quantidade grande. Então, assim, se esquece um item, você vai ter um problema grande. Então a gente faz por famílias, né? Só para dar uma dica importante também para você preparar o seu checklist de carga e descarga, é você fazer famílias. Então, por exemplo, você sabe que determinada estrutura depende de um parafuso, a gente já deixa pré-listado na família de estrutura tudo que compõe aquela família. Então é parafuso, é arruela, é uma borrachinha determinada, ali já fica no pré-checklist, até para ele não começar do zero sempre. Aí a equipe ajuda a usar o checklist também como lembrança, como lembrete do que não pode faltar. A gente tem uma parte do checklist que só contempla almoxerifado. Ali também já fica listado. Então a gente já deixa ele pré-pronto. Todos os tipos de fita dupla face, por exemplo. É algo que você encontra no local? Claro que sim. Mas às vezes é na madrugada, às vezes é à noite, às vezes é afastado. Não conte com isso. Esse não, porque não dá para contar. Porque normalmente as montagens são, né? Sexta, sábado e domingo de madrugada. Então, às vezes, e a gente, para não contar, às vezes, com a gente chama de explosão do projeto, não está naquele momento com tudo, toda a explosão, para mostrar, vai uma abraçadeira Hellerman de não sei quantos milímetros, vai uma abraçadeira branca ou uma cordinha, a gente já deixa pré-listado a família inteira, então a gente prepara cases que já leva toda a galera. Vai lá todo mundo, a cordinha, o cordão, todos os tipos já vão para os cases. A gente chama de cases de almoxerifado. Então, é uma dica que, independente da pré-produção, independente do que está sendo preparado, a gente já leva os cases, que são os cases de primeiros socorros da arquitetura cenográfica. Inclusive, assim, né, a gente brinca que eles vão contagiando em volta, né? Porque, é verdade. Por mais um projeto, né, para ele realmente acertar 100% um projeto, ele é muito difícil. Normalmente a gente sempre tem alguma coisa, ocasional, né, que acontece algo. Então você precisa levar sempre eventualidade para falar a língua de eventos. Então a gente precisa sempre levar o que contagia em volta, o que contagia, vamos supor, a Hellerman é uma Hellerman de 3 milímetros, mas a gente tem que acabar levando a de 6, a de 7, por quê? Porque às vezes pode acontecer algo que você vai precisar utilizar esse tipo de um material. Estou dando um exemplo. Né? Ou se nem é algo que você estava esperando, às vezes não estava no teu projeto, mas você precisa fazer algo para o seu cliente, algo que mudou, algo para poder de fato encantar. Você tem lá coisas que te dê possibilidades de resolver e dar uma solução para uma eventualidade. Assim como o checklist da visita técnica, a gente tem um roteiro, a gente dá essa dica aqui para você também fazer o seu checklist de cargas com um pré-roteiro para que ele seja sempre mais um lembrete do que necessariamente uma lista que começa em branco, tá? Uma coisa importante que a gente não falou do transporte
mas é um item que está aqui, é o tipo de caminhão que você vai escolher, que você vai determinar. Nossa, mas eu que vou ter que determinar esse tipo de caminhão? Sim, a gente traz isso como uma dica, porque o tipo de caminhão tem a ver com o acesso do local que você vai estar. Fazendo o seu evento. Nem sempre é esse o seu limitador, mas às vezes é o limitador da estrada ou de travessia, por exemplo, de balsa. A gente já fez eventos na qual a gente precisava atravessar balsas, então para atravessar as estradas interestaduais, você leva o caminhão grande ou leva o caminhão que você dimensionou. Mas chega no local, você faz o transbordo de carga. Daí você vai mandando para um caminhão menor e faz o acesso na qual você precisa. Então, lá no seu checklist de visita técnica, os acessos da forma macro, como o Bueno falou, são essenciais para você também poder fazer o dimensionamento dos seus veículos, que nem sempre pode ser caminhão. Às vezes é barco. Exatamente. Legal. E aí, gente, como que a gente minimiza imprevistos quando você vai montar uma cenografia a longa distância? Minimizar imprevistos, Bu? Que perguntinha, né? Boa. Depende, assim, né? Minimizar imprevistos, assim. Bom, primeiro, a gente coloca a equipe inteira para pensar. Esse é o detalhe. Minimizar imprevistos para nós é a hora que a gente, vamos supor, faz uma reunião de passagem de briefing, e que não são uma, né? Porque ela vai descendo em escalas, né? A gente vai em reuniões de passagem de briefing. A macro, daí a gente vai diminuindo, né? E a gente vai secando, como se fosse um funil. Zoom mesmo, dando né? zoom, zoom, zoom e minimizando os imprevistos de todas as formas. Então, essa é uma forma de minimizar o imprevisto, porque as pessoas ali que estão comprometidas, né? Cada uma vai tendo uma ideia, conversando tudo, e assim a gente vai avaliando, né? Anotando tudo certinho, tudo que é falado. E é uma das formas de minimizar, né, os imprevistos, né? É colocar mais cabeças para pensar junto com todos, entre todos e todos tendo a total noção e conhecimento do projeto e de todas as condições, né? Então, quando a gente fala em reunião de passagem de briefing, tem as reuniões que são internas e tem as reuniões que são as externas, porque essas reuniões acontecem a partir do momento com os parceiros, com as empresas, né, que vão fazer parte desse projeto também, da gente trazer eles para essas reuniões certinho, para a gente ir fazendo um alinhamento, porque o projeto é um único, né, ele precisa correr dentro de uma linha única, e daí os pensamentos têm que ser divididos, né, tempos e movimentos. Bom, tem um monte de falas e detalhes, né, a gente só está dando um exemplo para que a gente consiga diminuir. Mas é uma boa lembrança que você deu, porque quando a gente fala de minimizar riscos, a gente traz muito para a nossa equipe interna, mas isso que o Bueno trouxe é essencial e a gente usa muito isso, que são as reuniões com todos os parceiros e todos os envolvidos. Nem todo cliente tem no processo juntar os parceiros para reuniões. A gente tem feito isso e estimulado isso para acontecer quando a gente percebe que não tem isso no processo do cliente. Juntar todos os parceiros. Pega o pessoal da iluminação, projeção, LED, enfim, sonorização, alimentação, credenciamento, Todos, né, para entender, né, esse macro, né, porque aí começa a ficar um ecossistema macro, né? Exatamente. E que é uma coisa só, que vai trabalhar todo mundo encaixado ali dentro. Não, mas essa é uma dica muito boa que você trouxe para minimizar riscos. Obrigado. Porque você... É verdade. Passa porque por isso, né? A gente trouxe aqui, eu anotei, pensando muito na nossa equipe, porque a gente está minimizando imprevistos. Gente, imprevisto sempre vai acontecer e pode acontecer. Nós estamos falando aqui de minimizá-los, para que a gente possa estar preparado e até com tempo para cuidar daquilo que dá errado. Porque se a maior parte das coisas estiverem pensadas, já estiverem previstas, você tem como remediar as coisas que de fato vão ser imprevistos, porque se elas são planejadas, elas não são imprevistos. Então, quanto mais pessoas você envolver, quanto maior as necessidades serem escancaradas, realmente a gente saber o que cada parte precisa, e é num detalhe simples. Sei lá, às vezes a gente está passando por alguns projetos, a gente não imaginava que, sei lá, o pessoal de
de câmera precisaria estar num praticável. E às vezes isso se transforma numa correria porque não foi pensado para levar um praticável a mais, que não custa em nada, mas para ele é o instrumento principal de trabalho, para ele poder fazer uma captação de imagem, tá elevado numa plenária, por exemplo, só que ninguém levou isso para ele. Quando a gente se reúne, quando a gente conversa, quando a gente se dispõe a ouvir o outro também para saber das necessidades, você minimiza, assim, muito os imprevistos, né? É que tudo acontece, né? Tudo acontece, porque se não é conversado, começa a acontecer, vamos supor, igual um praticável. Um praticável, ele é um objeto, né, que ele faz parte comum, né, da empresa da filmagem, ele faz parte da empresa da cenografia, ele faz parte também da vida do pessoal que é de audiovisual. Então, o que acontece? Sabe que é aquele negócio, quando um cachorro sem dono, não tem dono, é um problema? Então, é mais ou menos sobre isso. Então, todo mundo acha que a cenografia vai levar, ou ele mesmo vai levar, que é o equipamento dele. Não, mas é o pessoal de audiovisual que vai. E ele acaba ficando sem um praticável. É isso mesmo. Mas é só um alinhamento, né? São coisas simples, mas acontece. Então, eu acho que essa é a nossa dica para imprevistos, minimizar, é você se dispor a conversar e muito e pôr sempre a maioria das pessoas que fazem parte das equipes na mesma página do projeto, para que a gente minimize qualquer problema. E aí, por último, necessidades da equipe. Quando a gente está longe, a gente precisa pensar de como a nossa equipe vai ser tratada. E pra gente, né, a gente olha que tratar da equipe eu acho que é um fator número 1 nosso, né? A gente prioriza isso aqui na nossa empresa, na Bueno Arquitetura Cenográfica, e aqui através da Arx a gente faz questão de multiplicar essa preocupação, esse olhar, porque a gente entende que são as pessoas que fazem tudo acontecer. Então não tem como a gente terceirizar ou subestimar essa informação. Aonde a equipe vai se hospedar? Aonde a equipe vai se alimentar? Quais as condições que essa equipe vai ter e vai ser cuidada? Então, a gente traz isso de forma muito enfática e a gente deixou por último, porque isso é uma preocupação de cada responsável da sua equipe. Não dá para terceirizar isso para o cliente, nem sempre a prioridade dele vai ser as pessoas que estão envolvidas na montagem. Então, quando a gente faz uma visita técnica, por exemplo, e a visão macro do que a gente faz é justamente aproveitar a visita técnica para ver os hotéis que estão por perto, se eles não estão por perto, como que vai ser o traslado dessa equipe, como a gente faz a equipe chegar até a montagem, se a montagem vai acabar na madrugada, como que eles retornam, vai ser por van, vai ser por ônibus, você vai ter carro, vai chamar Uber, o cliente vai colocar um transporte, enfim, gente, o mais importante e a ênfase aqui é cuidar da sua equipe. Cuide das pessoas que faz de fato tudo acontecer, porque toda a parte de equipamento, toda a parte de coisas, de material, isso é commodity e isso não se monta sozinho, isso não acontece sozinho. Se não são as pessoas que são nossos tesouros. E aí eu vou no detalhe, tá? Muitas vezes a gente chega em lugares que não tem água para beber. Então, a gente leva o nosso kit. A gente já chega com o nosso kit, que a gente fala que é o nosso QG, a gente monta o nosso QG com os bebedouros, com a cafeteria, com a cafeteira, a gente monta nosso kit de café, a gente tem os nossos kits de bolacha, os nossos kits de coisinhas para poder ter ali também um carinho para a equipe que muitas vezes está trabalhando na madrugada.
mas dar ênfase à equipe aqui para nós é primordial e cuidado também com os lugares que você vai colocar a equipe, né? Principalmente para dormir. Então a gente tem um pensamento que a gente gosta de multiplicar, que coloque as pessoas em lugares que você mesmo ficaria, né? Que sejam bons para você, tem que ser bom para todo mundo e assim vice-versa. Então tomar esse cuidado, e se isso tiver principalmente na responsabilidade do cliente, às vezes, eu hospedo a tua equipe, eu dou alimentação para a equipe, analise as condições que isso está sendo proposto, ainda assim verifique quais são as condições dos locais, de comida principalmente, de alimentação, banheiros, como que vão ser esses acessos, né? Isso para a gente realmente é uma prioridade. É isso, Bo? Eu acredito que sim. Foram as bullet points que a gente colocou aqui, como você se preparar com essa logística de projetos de longa distância. Eu espero que a gente tenha contribuído um pouquinho aí para que você faça as suas organizações de checklist, as suas organizações de planilha, suas organizações de dimensionamento de carga, que essa é a nossa experiência que a gente compartilha com você. A gente está falando aqui como um case, principalmente, de algo que aconteceu recentemente com a gente, que foi o CNT, que é um prêmio CNT de jornalismo que aconteceu em Brasília. E tudo que vocês estão vendo de imagens foi um evento que aconteceu no CICB, é um centro de convenções que a gente já trabalhou algumas vezes, em breve estaremos lá de novo. Mas o que não pode faltar sempre como essência, e o Bueno falou isso muito bem, de trazer todo mundo junto, é você, desde o briefing, desde o início de tudo, desde essa jornada que tudo vai acontecer, como tudo de fato vai ser pensado e criado, que você dê ênfase em todas as instâncias e todas as etapas do projeto. Ela começa no briefing, ela começa sem dúvida alguma no encantamento do cliente que está te contratando, mas essencialmente no cliente que vai visitar e no cliente que vai entregar, que são os nossos colaboradores. Olá pessoal, agora a gente chegou aqui na fase de entrega da obra, está quase pronto, a gente está finalizando. Essa é a visão de fora de quem está chegando no evento. Aqui é um corredor que vai levar até o salão principal. Aqui a sensação é de confusão mesmo. Causar um pouquinho mais de emoção dos convidados. Aqui é o Flex LED, tem o trilho aqui. Ainda falta inserir a comunicação aqui dentro, que vai ter lugares onde vai ter comunicação visual. E mais uma vez, a gente sempre dá também aqui a ênfase aos nossos atributos para ser arquitetura cenográfica. Ele tem que ter a técnica, a funcionalidade, o conceito e, acima de tudo, a experiência. Tudo isso é um emaranhado de coisas que precisam ser pensadas e que, de fato, o resultado vem se tiver tudo muito bem alinhado. Bom, é isso? É isso. Acho que, por enquanto... Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se inscrevam aqui no nosso canal, deixa seu like, faça seu comentário, compartilhem e ajude os nossos conteúdos a chegar ao maior número de pessoas possível. Até então. Até o mais. próximo. Tchau! Tchau!